Você não pode controlar esse fator, mas você pode sim evitar perder ainda mais dinheiro na sua piscicultura. Que é esse grande obstáculo aí que eu trouxe hoje, que inclusive é o que muitos piscicultores estão vivendo agora? Eu acho que em todas as regiões do país, tá? Eu acho que em todas as regiões do país. Se tiver alguém que não está tendo essa dificuldade, esse obstáculo, esse problema na sua piscicultura, me conta que se não tá e me diz de que região você é, tá? Bom, é a temperatura, tá? A temperatura. E por que é que a temperatura é um obstáculo para nós que produzimos tilápia, pintado, tambaqui, tambatinga, piau, matrinchã? Por que é que porque a temperatura é um obstáculo? Porque os peixes que nós produzimos aqui no Brasil, né, são peixes que são categorizados como peixes tropicais, que são os peixes que têm a zona de conforto térmica ou o melhor desempenho de metabolismo, o melhor. Quando o peixe está de boa, está na boa. O peixe tropical, quando ele está na boa, é quando ele tem temperatura de água aproximadamente aí de 27, 28 graus, tá? Então é por isso que nessa época do ano, principalmente nas regiões do sul e do sudeste do país, que tem temperaturas ainda mais baixas do que, por exemplo, aqui no estado de Mato Grosso, sofrem muito com o ganho de peso dos peixes, perdem desempenho de conversão alimentar, ou seja, a conversão alimentar piora, né? Fica mais alta nessa época do ano. Quando o peixe continua alimentando, tá? Alimentando não, comendo, né? Porque muitas vezes, dependendo da temperatura da água, o peixe cessa total, né? O consumo de alimento e dependendo da temperatura, algumas espécies podem vir a chegar à mortalidade, como é o caso, por exemplo, do tambaqui. É o caso do pirarucu. São espécies que não toleram baixas temperaturas. E essas baixas temperaturas que eu falo, assim, temperaturas abaixo de 15, de 12 graus, tá? Que dificilmente acontece aqui no estado de Mato Grosso, mas acontece. Então, e por que é que eu falo que, né, além de os peixes que nós produzirmos aqui no país, né, no Brasil todo, serem peixes de clima tropical, a maioria, né, porque a gente tem a truta, e a truta é um peixe temperado, de clima temperado, então ela gosta de águas frias. Então, além de nós termos a nossa produção ser quase que, assim, 99% da produção de peixes no Brasil ser de peixes tropicais, ou seja, que ficam lá de boa, né? Ficam, né, ótimos, na sua zona de conforto ótima, em temperaturas de 27, 28 graus, nós temos ainda a desvantagem de que quando a gente tem baixas temperaturas, os peixes diminuem consumo de alimento, e se você não está fazendo, de novo, né? Eu tenho que entrar nesse assunto. Se você não está fazendo o dever de casa de qualidade de água, de manejo de alimentação, de manejo de prevenção de doenças dentro do seu viveiro, no inverno isso tende a piorar. No inverno é o período propício, inclusive, para o desenvolvimento de várias espécies de micro-organismos patogênicos, como é o caso do ictio, né? O ictio é um micro-organismo que ocasiona doenças de grande impacto no país. E o fato do peixe diminuir o consumo faz com que ele esteja mais suscetível à contaminação. Ele tem mais dificuldade de combater o ataque de micro-organismos patogênicos, tá? Além disso tudo, se, por exemplo, você chega no período de baixas temperaturas e não fez os controles lá de água, de doenças que deveria ter sido feitos antes, e aí chega no período de inverno e você tá lá com seu viveiro com qualidade de água ruim, tá com excesso de matéria orgânica dentro do viveiro, isso vai prejudicar ainda mais o desenvolvimento dos peixes dentro do viveiro.
tá? Então, e a temperatura, diferente do que acontece com vários outros tipos de parâmetros de qualidade de água, é um tipo de parâmetro que a gente não controla. Eu não tenho controle sobre a temperatura da água. Eu não tenho controle sobre a temperatura atmosférica. Logo, não tenho controle sobre a temperatura da água. Então, diferente do que acontece com pH, diferente do que acontece com oxigênio, diferente do que acontece com amônia, o nitrito, o nitrato, todos os outros parâmetros de qualidade de água, parâmetros, né, físico-químicos da água, são sim possíveis de ser controlados, né, mantidos, controlados e mantidos, mas a temperatura da água não. A não ser, é claro, que se você tem um sistema de produção de peixes em sistemas fechados, né? Então, recirculação de água, aí você consegue controlar. Mas imagine, você vai colocar aquecedores dentro de viveiros de 1 hectare, de 2 hectares, de 5 hectares, de quantos hectares? Não, isso é insustentável, né? Não existe potência energética para conseguir manter isso aí dentro de viveiros e depois pensando em, né, no custo disso, no custo de produção, de eu manter lá um viveiro de 2, 3, 4, 10 hectares de lâmina d'água, sendo com a água mantendo ali na temperatura de 27 graus. Então, isso é impraticável, tá? Impraticável. Então, já que a gente não consegue controlar os parâmetros de a temperatura da água e a gente fica aí à mercê da oscilação da temperatura da água, esperando, vai esfriar, vai esquentar, vai esfriar, vai esquentar. O que é que eu, como piscicultor, o que é que eu, como técnico, posso fazer para minimizar os efeitos das baixas temperaturas? Porque eu não tenho como evitar que a baixa temperatura chegue dentro do meu viveiro. Não tem. Eu tenho como minimizar com que eu tenha perda de dinheiro no período de baixa temperatura, com que eu tenha perda de desempenho do peixe, ou minimizar o máximo possível, né? Com que eu tenha perda de... E o que seria minimizar isso? É eu não ter mortalidade de peixe, por exemplo, já é um bom negócio, né? Se eu não tiver mortalidade de peixes durante o período de baixas temperaturas, já é um negócio maravilhoso. Se eu não tiver perda de... Se eu conseguir minimizar a perda de desempenho, e esse desempenho que eu falo é de conversão alimentar. Então, conseguir, mesmo com temperaturas mais baixas, fazer com que o peixe se alimente. Encontrar que mecanismos eu posso utilizar para fazer com que o meu peixe consuma a ração, mesmo que pouco. Por que é importante eu fazer com que o peixe consuma a ração nesse período, mesmo que pouca ração, né? Porque, lembra que eu falei agora há pouquinho, que agora no período do inverno é justamente a hora em que o peixe fica com o sistema imune debilitado, né? Ele já está se alimentando menos, o metabolismo do peixe desacelera, né? O metabolismo do peixe desacelera. Você consegue entender o que é o metabolismo do peixe desacelerar? Eu vou explicar para você pensando na doença, por exemplo. Se eu tenho as células, os mecanismos químicos e físicos dentro do organismo do peixe trabalhando mais devagar, o metabolismo do peixe, nutricionalmente falando, ele demora mais para fazer a digestão dos nutrientes. Ele diminui esse metabolismo dele justamente porque os peixes têm a temperatura corporal oscilando com a temperatura corporal ou com a temperatura da água, tá? Os peixes, diferente do que os seres humanos, de que os animais terrestres, tá? Né? O ser humano, animais terrestres, fazem a mantença da temperatura corporal. Então, se tá frio, se tá que nem agora, ó, tá 27 graus. Se para mim, se para o meu organismo a minha temperatura corporal é mais alta, o meu metabolismo ele consegue acelerar o metabolismo e fazer com que eu mesma consiga manter a minha temperatura.
Por isso que quando a gente está no inverno lá no Rio Grande do Sul, né? Tá lá no Rio Grande do Sul, a gente não entra em hipotermia, mesmo que você não esteja bem agasalhado, porque o seu metabolismo acelera, né? Então, esse processo de acelerar os motores aí do seu corpo faz com que o corpo fique mais aquecido. No peixe, e o contrário também é verdadeiro. Quando está muito calor, o que o organismo faz? Ele busca mecanismos para perder calor, para a sua temperatura corporal não ficar muito alta. Tá? A temperatura corporal do ser humano é 36 graus, 36,5. Se quando está 40 graus de temperatura aqui no Mato Grosso, eu não transpirar, eu não tiver aceleração da minha respiração, a minha temperatura corporal vai subir demais. E aí eu entro em estado febril, né? O peixe, diferente do que o ser humano e dos animais terrestres, ele faz o quê? Se a água tá 27 graus, a temperatura corporal do peixe está 27 graus. Se a água tá 17 graus, a temperatura corporal do peixe está 17 graus. Esse é um dos fatores que faz... Cara, isso é muito doido, vou falar para vocês. Esse é um dos fatores que faz com que o peixe seja tão eficiente em utilizar os nutrientes da ração, utilizar qualquer tipo de nutriente que ele aproveite. Porque o peixe gasta menos energia para só ficar vivo. Tipo, para o peixe só respirar, assim, ó, só respirar, ele gasta menos energia. Por quê? Porque ele gasta energia para respirar e daí ele não precisa gastar energia para manter a temperatura do corpo dele, para manter a temperatura corporal dele em 36 graus. Eu, que sou ser humano, eu preciso, né, ter meu metabolismo trabalhando o tempo inteiro para fazer a respiração, para ter batimento cardíaco, para ter funcionamento dos pulmões e também para que eu consiga manter a minha temperatura corporal em 36 graus, 36,5. Então, esse é um gasto energético de metabolismo que o peixe não tem. Só que o fato do peixe não ter esse gasto, a temperatura dele oscila de acordo com a temperatura da água. É muito legal isso, né? Não sei se eu acho legal. Porque ele é muito eficiente em utilizar ali tudo que está de nutriente dentro do organismo dele. Zootecnicamente, os zootecnistas que tiverem por aí, né, sabem que essa é uma coisa muito eficiente do ponto de vista metabólico do animal. Só que aí o que acontece? Se ele baixa a temperatura da água, baixou a temperatura da água, para que o peixe não tenha problemas, né, de ficar perdendo muita energia por conta dessa baixa temperatura, senão ele pode entrar em estado de hipotermia, né, morrer por conta de baixa temperatura. Ao invés de ele continuar com o metabolismo dele acelerado, de respiração, de batimento cardíaco, de todos os mecanismos fisiológicos do organismo dele, o que ele faz? Ele reduz. Então, você pode perceber, se você quiser fazer o teste, pega um peixe lá na sua piscicultura. No dia que tiver calor, pega um peixe, vai lá e olha ele dentro da água e olha se o batimento aqui, se o opérculo dele não está mais acelerado, se esse batimento, se essa respiração dele aqui está maior do que quando você pega um peixe agora, que provavelmente aí na região sudeste dele vai estar 17 graus, 18 graus a temperatura da água. Você pega o opérculo do peixe, que é aquela proteção, né, das brânquias, das guelras, tá bem devagarinho, porque o peixe está respirando menos, no intervalo maior. Ele respira menos. Isso significa que o metabolismo dele está mais lento, tá? Então, eu expliquei fisiologicamente como funciona isso, e agora eu vou explicar para vocês por que é que quando a gente tem baixa temperatura, o peixe está mais suscetível à contaminação de doenças. O fato do metabolismo do peixe estar mais lento, né, desacelerado, faz com que ele fique guardando o máximo de energia possível para ele poder sobreviver, então respirar,
E quando vem um ataque de micro-organismo patogênico, vem um ataque ali, tem ictio, tem dolops, tem bactéria, tem fungo, tem qualquer tipo de micro-organismo patogênico ali dentro do viveiro e atacando o peixe, o que o peixe faz? Opa, eu preciso, agora que meu metabolismo está acelerado, eu preciso economizar a energia do meu corpo. Eu preciso escolher entre respirar, pensamento do peixe, tá? Faz de conta que eu sou uma peixona aqui, tô pensando assim, eu preciso agora, o que eu posso fazer agora? Respirar ou combater esse ataque de micro-organismos patogênicos? O que é melhor para mim? O que vai fazer eu sobreviver mais tempo? E daí, a escolha do peixe é o quê? É respirar. Por quê? Porque ele dura menos tempo sem oxigênio do que com um ataque de micro-organismo patogênico. Não sei se ficou claro para vocês isso. Então, quando eu tenho baixas temperaturas, o peixe ele fica mais suscetível por conta disso, porque o metabolismo está lento. Ele tem mais dificuldade em combater o ataque de micro-organismos patogênicos, de doença, de bactéria, de fungo, de ectoparasito, de tudo que pode atacar ele e trazer doença. E se ele estiver com deficiência nutricional, se for um peixe que já vem vindo, já chegou no inverno sofrendo de deficiência nutricional. Então, assim, não estava sendo bem alimentado. Ou se era um peixe que antes de chegar no inverno já vinha sofrendo com excesso de concentração de gases tóxicos, de amônia, de nitrito. Se é um peixe que chegou no inverno, que já estava sofrendo com baixas concentrações de oxigênio, isso tudo significa que ele já chegou no inverno com estresse, com, assim, zoado, baqueado, já chegou só a capa da gaita, né? Só o pó da viola no inverno. E se ele chegou só o pó da viola no inverno, cara, a chance dele sobreviver ao inverno e depois ainda conseguir voltar do inverno, né? Quando voltarem as temperaturas ao normal, você conseguir fazer com que esse peixe ganhe peso na velocidade que você precisa fazer com que ele ganhe, talvez seja ineficiente, tá? Então, o que a gente pode fazer? Primeiro, é você fazer com que o peixe chegue no inverno o mais saudável possível, sem deficiência nutricional, sem estresse por qualidade de água, sem estresse por micro-organismos patogênicos também. Então, o peixe tem que chegar no inverno bombado. Tipo, galera do sul, não fica tomando vitamina C antes de chegar no inverno. Vai chegar junho, vai chegar finalzinho de maio ali. Galera já incrementa na vitamina C. Toma vitamina, já se agasalha, vai ver se todos os pares de meia estão, né, funcionando, estão intactos, se o cobertor está ok, se o aquecedor estiver ok, se for o caso da galera lá do Rio Grande do Sul. Por quê? Para chegar no inverno preparado. Se o peixe chega no inverno preparado, já é um bom indício que você está fazendo um bom serviço, tá? A segunda coisa que pode ser feita é você prever, então assim, acompanhar. E quando eu falo, Soraya, não dá para prever temperatura. Dá, a gente tem previsão do tempo. Galera da agricultura faz isso, há quanto tempo? Para programar plantio, para programar colheita. Eles já usam, né, a previsão do tempo a seu favor. Por que nós, da piscicultura, não vamos usar a previsão do tempo a nosso favor? Então, se eu estou vendo que lá em maio, estou dia 15 de maio, a temperatura vai começar a baixar em 1º de junho. Então, você já começa encontrando, vê se a qualidade de água está tudo belezinha, vê se não tem indício de micro-organismo patogênico, vê se não tem excesso de matéria orgânica no fundo. O que é muito legal fazer? Galera da bovinocultura, quem trabalha com bovino vai entender o que eu estou falando. Galera de bovinos, não existe o sal mineral para águas e sal mineral para seca. São sais minerais, ou seja, um alimento que é fornecido para o bovino diferente. Porque a necessidade de nutrientes do bovino em época de água é diferente do que a necessidade de nutrientes na época de seca. Nós já temos hoje em dia tecnologia de ração, principalmente se a gente olha para a tilápia.
de ração que está mais bombada, mais densa de nutrientes, que pode ser utilizada no período de inverno. Que está com uma quantidade de vitamina C mais alta, que faz com que o sistema imune do peixe seja mais forte, tá? Isso são estratégias que eu já programo para fazer com que o peixe chegue bombado no inverno. Então, você fazer o peixe chegar bombado no inverno vai te ajudar a minimizar os efeitos, principalmente de mortalidade e de doenças, que são os dois principais aí. Qualidade de água, eu não vou nem falar, que quem está me acompanhando aqui, pelo menos em 3 das 10 lives que nós fizemos aqui da semana de aquecimento, já está careca. É para estar careca mesmo, hein? De saber que qualidade de água é o nosso carro-chefe. Vamos produzir água, vamos cuidar da água, é o principal, né? Agora tem outra coisa também, né? Que a gente pode fazer. Encontrar estratégias que me ajudem a fazer com que o peixe não cesse por completo a alimentação ao longo desse período de inverno aí. E com isso, eu faço com que o peixe, ao invés de só cessar crescimento, porque o que acontece? O peixe dificilmente, vou dizer, dificilmente, se você produz peixe comercialmente, você vai ver o peixe perder peso. Dificilmente. Assim, tem que ser uma piscicultura muito zoada para ver peixe perder peso, igual acontece com bovino. O bovino, se você não alimenta, dá perda de peso, né? No peixe, não. A gente não tem perda de peso. Mas o que acontece? Vou dizer assim, aqui no Mato Grosso, a gente fica com 15, agora a gente está completando aí mais de 20 dias já com temperatura mais baixa, que o peixe desacelera, reduz o consumo de alimento. Aqui não para, tá? De comer, mas diminui bastante. Então, se eu encontro alguma estratégia dentro do manejo de alimentação que me ajude a minimizar o efeito do aumento do ganho de peso, deixa eu ver se eu estou sabendo formular direito essa frase. Nesse período, porque o peixe come menos, ele ganha menos peso por dia, né? Então, ele estava comendo 7 gramas de ração por trato, por exemplo. Mas agora no inverno está comendo 2 gramas de ração por trato. Vou dar um exemplo aqui, né? Então, o peixe que come 7 gramas tem um ganho de peso, tecnicamente, né? Se for uma ração de qualidade ali, mas vamos pensar nas mesmas rações. Então, ele vai ter um ganho de peso maior se ele consumir 7 gramas de peixe, de ração, do que se ele, mesmo tamanho de peixe, do que se ele consumir 2 gramas de ração. Só que é melhor o peixe consumir 2 gramas de ração, ou seja, ganhar menos peso por dia, do que não ganhar nada, que é o caso do peixe que não se alimenta. Então, se você... E aí, por que eu estou falando isso para vocês? Ficou claro? Se ficou confuso, aí vocês me falem que eu explico. Às vezes eu dou uma embaralhada aqui, que né, vai juntando uma coisa com a outra. E por que eu estou falando isso para vocês? Porque, se você costuma alimentar, vamos pensar na galera lá do sul, do sudeste, vamos pensar em Minas, vamos falar de Minas Gerais. Vamos ver se o André tá aí. O André tá aí? Conversei com o André hoje e o André até me falou lá que o André tá com a temperatura da água dele lá 17 graus. Vamos ver se o André tá aí. André, se tiver aí, você me fala. Minas Gerais, o André, nosso aluno aqui, Aqua Sucesso, o André falou que ele tá com a temperatura da água dele lá 17 graus. Se o André, em tempo comum, né, em temperatura normal aí, no verão, alta temperatura, 25, 26, 27 graus de temperatura da água, alimenta o peixe dele às 7h30 da manhã ou às 8 horas da manhã, e o peixe come de boa, né? No inverno, 7 da manhã, 8 da manhã, talvez você ainda tenha temperaturas de água muito baixas. Quando a gente está no inverno, isso aqui isso aqui, gente, isso aqui é bônus, hein? Pega o papel e a caneta, que isso aqui é bônus. Isso aqui é bônus. Se você fizer isso, tenho certeza que você já vai ter bastante resultado lá na sua piscicultura. Pega o papel e a caneta e anota.
No inverno, se você costuma alimentar o seu peixe 7 da manhã, 8 da manhã, independendo do horário que você alimenta o seu peixe, que você... e às 5 da tarde, né? Então, às 7 da manhã e 5 da tarde. O que você faz? Corta um dos tratos, então deixa de alimentar em um dos períodos e busca o horário mais quente do dia. Se o seu horário mais quente do dia for meio-dia, alimente o peixe meio-dia. E aí é claro, né? Não adianta alimentar, achar que vai conseguir fazer o peixe comer a mesma quantidade de ração que ele come com temperatura alta. Você vai conseguir fazer o peixe comer. Isso já é uma boa coisa no inverno, com temperaturas abaixo de 22 graus aí, tá? Isso já é uma boa coisa. Então você vai conseguir fazer com que o peixe ganhe peso, mesmo que pouco, mesmo no período do inverno. Diferente do que acontece em várias pisciculturas do Brasil. Em várias pisciculturas do Brasil, o peixe cessa mesmo, assim, ó. O piscicultor vai lá no viveiro para alimentar às 7 horas da manhã, o peixe não sobe. Por quê? Porque a temperatura às 7 horas da manhã tá 12, 13, sei lá quantos graus, 15 graus. Se você conseguir fazer o peixe comer um pouquinho de ração que seja, numa temperatura de 22 graus, que foi no horário da maior temperatura do dia, tá ótimo. É melhor do que ele não ter alimentado. Além de você conseguir fazer com que ele tenha o mínimo de ganho de peso que seja, você consegue manter o seu peixe nutricionalmente falando. Consegue fazer com que ele tenha nutrientes suficiente dentro do organismo dele para que ele não tenha facilidade de se contaminar com doenças, de ter os sintomas das doenças. Tá? Isso é uma estratégia muito boa. Inclusive, foi a estratégia que eu e o André estávamos discutindo mais cedo hoje, que ele perguntou para mim exatamente isso. Soraya, deixo de alimentar ou alimento enquanto o peixe estiver comendo? Então, bônus. Se o peixe subiu para comer, alimente. Só que você precisa ver que ele sobe e come, né? Então, assim, por isso, busque o horário mais quente do dia. Se for meio-dia, se for 3 da tarde, busque esse horário e alimente. E aí, dica bônus 2 aqui. Gente, não é alimentar à vontade. No inverno não dá para alimentar à vontade, tá? No inverno, joga um copinho de ração para chamar o peixe, né? Joga um copinho de ração para chamar o peixe. O peixe vai demorar um pouquinho para subir. Espera, subiu, beleza. Subiu, joga mais um copinho. Espera ver que ele está consumindo a ração antes de jogar outro copinho. Não vai jogando ração sem perceber que ele consome. Por quê? Porque se acontecer isso, você jogou ração, o peixe comeu só aquele pouquinho, sobrou muita ração dentro do viveiro. O que vai acontecer? Quem já está careca de saber sabe a resposta dessa. O que é que vai acontecer se sobrar ração? Vai estragar muito a qualidade da água do seu viveiro. E aí começa problemas em cascata, que eu já estou cansada de contar para vocês aqui, tá? Então é isso. Existe sim estratégias de manejo que a gente pode utilizar em benefício e não é da busca do melhor desempenho, porque nessa época do inverno a gente nem está buscando o melhor desempenho, não. Embora, se você conseguir fazer, né, a estratégia correta, você vai sim ter um melhor desempenho do que se você não tivesse feito. Mas no inverno a gente está preocupado em não deixar o peixe morrer e não deixar o peixe adoecer, tá? Tô perdendo a conexão aqui, tá bom, gente? Então é isso. Vamos lá, alguém tem aí alguma pergunta? Gostaram da live de hoje? Essa live veio bem a calhar, né? Aí nessa época aí de friozinho que estamos. Gente, eu vou dizer para vocês que aqui no Mato Grosso a gente dificilmente tem muitos dias de baixas temperaturas. A gente está com a temperatura agora 26 graus, mas a gente está tendo mínima de 17 graus aqui em Sinop, e Baixada Cuiabana parece que fez menor temperatura ainda,
17 graus, mínima de 17 e máxima de 34. Então, tipo, olha a amplitude térmica, né? Essa oscilação de temperatura, isso também é muito ruim para o peixe, sabe? Né? Vocês, pensando no metabolismo, assim, o peixe estressa muito com essa amplitude térmica, com essa diferença tão grande. E aqui no Mato Grosso, como eu ia dizendo, já fui divagando aqui no Mato Grosso a gente nunca teve um período tão longo de mínimas e máximas, de mínima de 17, máxima, nunca tivemos. Então, assim, galera da produção tá penando, galera que produz tambaqui já tá perdendo peixe, tem uma galera que produz tilápia Se aconteceu isso com alguém aí, em alguma região, me fala, fazendo favor. Uma galera que produz tilápia em represa da usina, teve inversão térmica da massa d'água dentro da represa da usina, perderam muito peixe. Então, assim, tá bem tenso esse ano aqui o nosso inverno aqui no Mato Grosso. Nosso inverninho de 30 e 34 graus. Aqui no Insta, a profundidade do tanque influencia a temperatura? Influencia, tá? Quanto mais raso, né? Quanto mais raso for esse fundo, mais fácil é de a temperatura da água toda, todo coluna d'água, ficar com baixas temperaturas. O problema é que quando você tem profundidades muito altas, viveiros muito profundos, não estou sabendo conjugar isso, viveiros muito profundos, você nem sempre você consegue manter a concentração de oxigênio nas partes mais profundas, tá? Embora a temperatura seja um pouco mais mantida. Mas aí você tem problemas com oxigênio. Então, é uma área que fica uma zona morta, a gente chama de zona morta ali, que é inutilizada. Então, você tem ali uma água que não, né, se você não for muito eficiente em fazer esse manejo aí, você acaba não tendo benefício nenhum com isso, tá? Ah, tem uma pergunta aqui, ó, deixa eu ver. Ah, o Clébio, que eu já combinei com o Clébio, que eu vou chamar ele de Clébio Luiz só agora, né? Aqui tá 20 graus e os peixes comem só depois das 9. É completamente normal, tá, Clébio? Provavelmente porque depois das 9 horas da manhã, você justamente tem uma temperatura mais alta aí, tá? Completamente normal, normalíssimo. Inclusive, é o que você precisa buscar fazer. Encontrar, como eu falei há pouco, né? Encontrar essa temperatura mais alta aí para... o Jefferson falando aqui, São Paulo chegou 6 graus. Putz, isso é muito ruim, né? Quais serão os horários? Será gravado para quem não... o Melquisedeque Oliveira. Melquisedeque. Desculpa se eu não estiver pronunciando correto. Tá me perguntando aqui os horários e se será gravado para quem não conseguir fazer nesse horário. Será que está falando da piscicultura produtiva? Mel, que se for da piscicultura produtiva que você está falando, você vai receber o link lá no teu e-mail e você pode assistir no horário em que você tiver a disponibilidade, tá? Só que gente, lembrando, é o horário que você tiver disponibilidade, só que não se esqueçam. A semana da piscicultura produtiva não fica a semana inteira liberadas as aulas, não, tá? Então, você recebeu a aula no seu e-mail, já assiste, porque sai do ar. Então, assim, ó, tem que assistir para a gente poder liberar a próxima aula. Boa noite, galera falando aqui. Sérgio de Jaboatão tá aqui. Primeira vez por aqui, Sérgio? Eu tô virando meu rosto aqui porque o meu celular tá um pouquinho em cima. Vou tirar aqui. Beleza. Primeira vez por aqui, Sérgio de Jaboatão. Suzy, por favor, sabe o tamanho ideal para poço viveiro escavado para quem está começando. Suzy, qualquer tamanho. Na verdade, o tamanho do viveiro precisa ser calculado de acordo com o volume de água que você tem disponível, tá? Não é o contrário, não é eu cavar o viveiro, né? Construir o viveiro para depois puxar água. Não. Primeiro, olha qual o volume de água que você tem disponível, e aí é que a gente dimensiona o tamanho do viveiro.
Emanuel, excelente dica. Obrigada, Emanuel. Que bom que você gostou. Manaus fez 20 graus, para a gente é o Alasca. É igual a gente aqui, né, Emanuel? Aqui no Mato Grosso também. A gente costuma dizer que 20 graus, 20 graus, Mato Grossense já está morrendo de frio. Sou Júnior Moreira Alfenas, sul de Minas. Temperatura esses dias 9 graus. Que ótimo que não teve perdas de peixe ainda, Júnior. Que bom, muito bom. Gostei, você tem um conhecimento enorme, é humilde. Deus continue te abençoando grandemente. Amém, Clébio, amém. Deus abençoe todos nós e que juntos todos nós possamos fortalecer cada vez mais aí a nossa psicultura, a psicultura do Brasil inteiro. Eu conto com vocês para isso. Trabalho 2 espécies, tambacu e tilápia. Até semana passada estava conseguindo tratar uma vez por dia. Tratar uma vez por dia nessa época, com 9 graus de temperatura, Júnior. Ó, parabéns, está excelente. Gente, maravilha. Ó, foi muito bom estar com vocês aqui. Tem um excelente final de semana assim, ó, muito maravilhoso, sem perdas de peixe. Tchau, tchau.